O Tribunal Constitucional gosta de se interferir na vida dos partidos, sobretudo da oposição. Não estou a ver aqui interferência do Tribunal Constitucional. Também não vi interferência do Tribunal Constitucional para a destruição da Casa CE. A Casa CE, Dr. Mande, morreu em Angola por falta de negligência. Não é? Recentemente vimos as declarações de vários intervenientes sobre a irresponsabilidade do Dr. Benedito Daniel, e o Tribunal Constitucional pode levar ao plenário a extinção do PRS. Recentemente, a TVORH entrevistou o secretário nacional da Juventude do PRS, onde fez duras críticas ao atual presidente Benedito Daniel, que está a fundar aquela organização. Dr. Mário Aragão, como é que olha para este processo do Congresso do PRS e o Tribunal Constitucional pode levar ao plenário a extinção do partido? É possível? Primeiro, dizer que os partidos políticos com legitimidade constitucional, e principalmente aqueles partidos que estão na oposição, que aspiram o poder, e aqui eu estou constantemente a falar sobre isso, é importante ter o espírito de cumpridores da lei. Se eu, Mário Aragão, estou com a aspiração de chegar ao poder, não pode ser o Mário Aragão a desrespeitar os órgãos judiciais. E é sabido que o PRS, desde abril ou março, se a memória não me atravessou, após a confusão da eleição, que o Tribunal Constitucional, que o candidato entendeu recorrer ao Tribunal Constitucional, tendo em conta os processos relativos a partidos políticos e coligações, de acordo com a Lei 3/8, de 17 de junho, lei que trata sobre as matérias relativas aos partidos políticos, para então intentar uma ação contra a direção do PRS. Ação esta que correu junto do Tribunal Constitucional, numa das suas secções, que houve o escopo do acórdão em anular aquilo que for a tramitação das candidaturas. Portanto, penso que um dos candidatos foi o Fernandes, alguma coisa Fernandes, o Dr. Gaspar Fernandes, com todo o respeito e mérito, jovem que já inspira o poder, e é isso que Angola precisa. E estamos aqui a ver o professor Dr. Benedito Daniel, que eu até tinha muita estima por esse cidadão, que faz um belo papel na Assembleia Nacional, quando se pronuncia-se com cabeça, tronco e membro, mas estamos aqui a ver a inversão daquilo que, afinal, o PRS nos apresentava. É importante dizer que o Dr. Benedito, em sede do Bureau Político do PRS, alterou o seu estatuto de mandato para 7 anos, renovável mais uma vez, quer dizer que o Benedito estaria à frente deste mesmo partido 14 anos, e estamos aqui a ver um líder que, de facto, não quer deixar o poder. E criticamos a juventude que aspira ao poder. Enquanto mais velhos, é importante deixar o poder. Não estamos a dizer que os mais velhos não podem aspirar ao poder. Podem, é natural, é constitucional, mas é importante que cheguem ao poder e assim que terminar o seu mandato, saiam naturalmente. Da mesma forma que entraram natural com a eleição, deixem que os outros também entrem naturalmente. Portanto, nós vamos aguardar aquilo que será o pronunciamento do Tribunal Constitucional relativamente aos processos de partidos políticos e coligações. Nós temos a Lei 3/8, 17 de junho, no seu artigo 63, no âmbito, dá esta competência à Assembleia Nacional de apreciar da legalidade dos requisitos para a formação de coligação nos termos dos números 3 e 5 do artigo 46 da Lei Eleitoral. E também a linha E, que é a linha mais importante, e acredito que o PRS deve conhecer esta linha do artigo 63, diz o seguinte: em extinção dos partidos políticos nos termos do artigo 33 da Lei 2/5, Lei dos Partidos Políticos. Isso quer dizer que
é competência, sim, do Tribunal Constitucional extinguir qualquer partido ou coligação que de facto não tiverem a cumprir com o acórdão do Tribunal Constitucional. E é importante que o cidadão saiba que as decisões judiciais são de cumprimento obrigatório. Quem não cumprir as decisões judiciais, naturalmente os tribunais poderão lançar mão a outros mecanismos. Estamos aqui a ver a possível extinção do partido PRS, que não é nosso desejo, não é meu desejo particular, porque o PRS tem feito muito belo trabalho em sede de campanha. Benedito Daniel, de facto, em 2022 teve uma excelente trabalho em termo eleitoral, e também neste momento acredito que o PRS estão a se extinguir. Luanda já não há uma delegação provincial do PRS, Malange não há, Kwanza Norte não há, Kwanza Sul não há. Portanto, estamos aqui a ver a inexistência do PRS daquelas províncias chaves: Luanda, Huambo, Malange, Kwanza Norte, Benguela. Portanto, estamos aqui a ver o recuar do PRS. Me parece que o PRS se está a auto-extinguir-se antes do tribunal trazer esta decisão. Okay. Dr. Larino Mande, Benedito Daniel pode destruir o PRS se não avançar com o Congresso? Bom, primeiro dizer que o PRS já é um partido que sempre ocupou, né, ocupava na época como terceira força política de Angola. Desde 92 participou em todos os pleitos eleitorais de forma independente. Na época dirigido pelo Eduardo Kwangana, que agora está na reforma, e substituído em 2016 pelo Benedito Daniel. Significa, de lá para cá, começou a verificar-se algumas dicotomias entre as lideranças do PRS, Benedito Daniel, e o economista António Sapalo. Não é que uma pessoa também tem um certo apoio dentro do PRS que almeja alcançar o poder, que foi uma das pessoas que levou o processo junto ao Tribunal Constitucional. Portanto, não somente o Gaspar Fernandes, que é o jovem que também está a querer aqui concorrer neste outro congresso. Onde é que peca a liderança do PRS? É na questão dos mandatos, do estatuto. Os estatutos dos partidos políticos devem estar em conformidade com a Constituição da República. Ou seja, se o mandato do Presidente da República é 5 anos, não é isso? Os mandatos dos presidentes dos partidos políticos não podem ascender um mandato do Presidente da República. Significa, se o Presidente da República em Angola tem um mandato de 5 anos, renovável 2 vezes, um presidente de um partido político não pode que no seu mandato tem que ser 7 anos. Então, quer dizer, ascendeu, foi muito longe. Portanto, isto é inconstitucional. É inconstitucional. Este é o ponto 1. Ponto 2, a questão da extinção. A lei dos partidos políticos é claro, não é? No seu artigo, penso 30, 31, 32, 33, fala sobre a questão da extinção. Há lugar da extinção por 2 vias. Por deliberação do Congresso, ou seja, o Congresso, os delegados ao Congresso, de uma reunião, pode ser o Congresso Extraordinário, ou não sei o que lá, o próprio PRS, reúne, eles podem decidir a extinção do seu partido político, porque são militantes. Ou por outra via judicial, da questão do Tribunal Constitucional, que é o tribunal que legaliza os partidos políticos. Significa que é o tribunal que legaliza, também é o tribunal que extingue, mas observando alguns requisitos, possivelmente que tenham falhado, que estão no artigo 5º da Lei dos Partidos Políticos. Mormente, a questão dos partidos políticos estarem sediados em território nacional. Ou seja, partido político que não está a nível do território nacional, logo viola um dos requisitos da legalização da mesma, dá lugar à extinção. É aí onde eu digo que acho que o PRS nessa questão não entra. Porque o PRS já existe desde 92, e eu creio que nas províncias onde estão desestruturados é tendo em conta a questão da liderança. Se assim fosse, se o tribunal invocar esta questão, por exemplo, da territorialidade do PRS, a Bela Malaquia nunca jamais poderia criar o PH, porque PH não conhece nenhum comitê do PH aqui em Luanda. Significa, se o tribunal querer extinguir o PRS, pelo facto do PRS não somente estar a violar a questão da Constituição da República nos mandatos, e também não estar em todo o território nacional, então o PH também deve ser extinto, porque o PH não tem nenhum comitê em Luanda.
Não, Este é ponto 1. Ponto 2 é a questão do tribalismo que o artigo 5º apresenta. Doutor Mande. Significa dizer, se os partidos políticos, você falou, deixa eu falar então. Não, se os partidos políticos forem tribalistas, permita-me lhe aí ajudar. também dá lugar à extinção. Permita-me lhe outro ajudar. ponto também é que Para o terminar Tribunal Constitucional, melhor, para terminar melhor. gosta muito de se interferir na vida interna dos partidos políticos. Este é o erro do Tribunal Constitucional que temos em Angola. Gosta muito de se interferir na vida interna dos partidos políticos. Primeiro, foi o mesmo tribunal que dividiu a FNLA do Luca Ngonda e Ngola Kabango. Depois daquela luta entre Luca Ngonda e Ngola Kabango, depois surgiu um outro congresso entre Luca Ngonda e tinha outro candidato, Pedro, acho que já tinha o Pedro, tinha um nome aí, o Pedro não sei que tal, tinha que ser. Até depois da luta Ngola Kabango, na FNLA tinha 2 presidentes, tinha o Luca Ngonda, tinha um outro presidente que realizou o congresso. E o problema da FNLA passou. Depois, o mesmo Tribunal Constitucional interferiu na Casa C, onde retirou a liderança eleita no Congresso. Estou a falar aqui do Dr. Abel Epalanga Chivogovoco, que é uma pessoa eleita, não é isso, pelos delegados ao Congresso que compunham os 6 partidos políticos. O Tribunal Constitucional é que destruiu a Casa C. E depois é o mesmo Tribunal Constitucional que vinha interferir na UNITA durante o 9º Congresso da UNITA realizado em 2019, que é um congresso legalizado e anotado pelo Tribunal Constitucional. 2 anos depois, o mesmo tribunal diz que não, o Congresso é nulo. Quer dizer, o Tribunal Constitucional tem um mau comportamento de querer interferir na vida interna dos partidos políticos. Portanto, a questão do PRS, eu não vejo fundamentos de direito sobre a sua extinção. Porque depois, se extinguir o PRS, eu vou aqui levantar outras questões. Como é que fica o mandato dos deputados? A perda dos mandatos de deputado, de acordo com o regimento da Assembleia Nacional, o deputado só perde quando filia-se a outro partido, ou quando tem falta, ou quando morre. Não apresenta que quando o seu partido é extinto, o deputado perde mandato. Quer dizer, aqui o tribunal está querendo levantar um problema grave. Se você extinguir o PRS, e o deputado que foi eleito pelo povo, como é que fica? Vai ficar no PRS que não existe. E o regimento não prevê que quando o deputado, o seu partido é extinto, ele perde mandato. Quer dizer, essa questão que deve ser vista, é preciso que o tribunal seja um órgão que possa ser dinamizador, um órgão aconselhador, deve aconselhar. Não é de dia para a noite que toma posição, não vou extinguir. O PRS não é o partido do juiz do Tribunal Constitucional, não. O PRS é dos militantes do PRS e devem ser eles a resolver os seus problemas. O tribunal só deve velar pela legalidade. Não pode impor, porque o tribunal nunca falou nada sobre a questão dos conflitos que existem no MPLA. Quantos conflitos que existem no MPLA? Há pouco tempo, o outro congresso do MPLA, o MPLA proibiu os militantes de base receberem Antônio Venâncio, que estava a recolher as suas assinaturas. Também inconstitucional, está a impedir um militante a concorrer a um cargo de direção do seu próprio partido. Por que o Tribunal Constitucional não se pronunciou quando os dirigentes do MPLA proibiram militantes do MPLA receber Antônio Venâncio e recolher assinaturas? Hoje a FNLA entra no assunto. Quando é PRS, entra no assunto. Quando é na UNIT, entra no assunto. Contribuiu na destruição da Casa Z. Portanto, temos um tribunal péssimo. Deve-se rever a sua forma de ação. Ok. Doutor Mário Aragão. Não, eu quando dizia que pedir 1 minuto ao meu amigo Mande, era mesmo para lhe ajudar. Porque eu entendo que há uma paixão do meu amigo a tirar-se contra o partido MPLA. Primeiro que estamos a falar de um partido que é o PRS. Não entendo. Eu hoje estou com muita dificuldade de perceber o Dr. Mande. Está com um discurso meramente distorcido. Não percebi então, onde é que entrou aqui o MPLA. Não percebi. O MPLA estou no meu momento. Não, estou no meu momento. Estou no meu momento. Estou no meu momento. Vamos ouvir quando assim. O secretário do MPLA disse em 2021 conhece a finalidade da lapiseira. Conhece a finalidade da lapiseira. Mas conhece. Mas conhece. O tribunal anula. Usam assim as coisas. Doutor Ladino Mande, um momento só. Não conhece a finalidade da lapiseira. Não conhece. Mas pronto, é para anotar. É para anotar. Mas pronto, deixa-me lhe ajudar. O doutor Mande está aqui com um discurso, não sei se é político, tem que defender a UNITA, não sei se está aqui também a defender o PRS, mas eu estou aqui para defender a verdade. Não sou advogado do Tribunal Constitucional, nunca fui funcionário do Tribunal Constitucional,
e eu estou aqui enquanto jurista, e o doutor Mande também, enquanto jurista, nós temos de ser legalista. Num país como Angola, e há leis que regulam os partidos políticos, é triste quando um jurista vem me dizer, em sede de debate, esta pública, que os problemas devem ser resolvidos pelos associados dos partidos políticos. Não. Há problemas que transcendem os associados dos partidos políticos. Naturalmente, se houve este recurso ao Tribunal Constitucional, naturalmente, compreendo eu que o problema transcendeu aquilo que é a vontade das partes, a vontade dos militantes. Não estou a ver aqui interferência do Tribunal Constitucional. Também não vi interferência do Tribunal Constitucional para a destruição da Casa CE. A Casa CE, Dr. Mande, morreu em Angola por falta de negligência. Não é. Sabe por quê? Não, sabe por quê? O tribunal tirou o Abel daquela CE. Não, o tribunal não tirou. O tribunal meteu o mião. Não, o tribunal não. Então Militante do MPLA. conhece mal, Não conhece conhece mal. Mião é filho de Não, Angachito, conhece mal. Tirou o Abel, meteu o mião. Conhece, o mião, não, filho de Angachito. conhece Certo, muito doutor, mal, doutor, conhece vamos muito ouvir. mal. Faz favor. A Casa CE não foi prudente. E eu até gostava de ver a Casa CE fazer política. Gosto de ver o doutor Abel Chivucuvuco fazer política. É um excelente político. Deve-se dar esse mérito. Mas a Casa CE pensou que poderia andar sem Abel Chivucuvuco. Tiraram Abel Chivucuvuco pelos militantes da Casa CE, tiraram Abel Chivucuvuco e meteram o Miau. Tiraram o Miau, meteram Augusto Fernandes. Consequência, extinção da Casa CE. Desapareceu eleitoralmente a Casa CE. Por quê? Porque os militantes não foram coerentes. É preciso que os militantes saibam a reconhecer os líderes que têm. Porque se nós, enquanto militantes, não reconhecermos que, de facto, o meu líder, João Lourenço, tem estado a trabalhar bem em prol para o benefício dos angolanos, nós vamos matar Angola. É preciso reconhecer. Foi o que aconteceu com a Casa CE. Agora, não vamos aqui avocar que o Tribunal Constitucional tem estado a interferir na vida dos partidos políticos. Não é verdade. Não é verdade também que o presidente do MPLA, ou o MPLA, impediu os militantes da base para darem suporte ao candidato António Venâncio. Não é verdade. Isto não é verdade. Eu milito no Rangel, o António Venâncio esteve no Rangel, foi acolhido e trabalhou no Rangel. E noutros municípios, outras províncias. Não é verdade. Portanto, o Tribunal Constitucional, na minha ótica, deve fazer, sim senhor, o seu papel. Se de facto a Casa CE, se de facto o PRS deixou de cumprir, e aqui nós estamos a falar, o cumprimento não é a inexistência de estruturas provinciais. Não, o Tribunal Constitucional vai olhar também, o doutor Laurindo isso não quer olhar, vai olhar naquilo que foi a falta do cumprimento da realização do Congresso Extraordinário orientado pelo Tribunal Constitucional. Então, se há uma decisão de um Tribunal Superior a orientar a direção do partido para legalizar o intento e o dissabor que existe entre os militantes, esse partido, naturalmente, deve cumprir. As decisões dos tribunais superiores e outros tribunais são decisões obrigatórias. Eu sei disso. Não sabe. Mais ou menos. Não sabe. Nem o Porque, tribunal. não sabe, porque se soubesse... Me dê só um minuto. soubesse... Vou lhe dar. Se soubesse, não diria que os problemas devem ser resolvidos pelos militantes. Ok. Doutor Laurindo Mande. O Tribunal Constitucional não pode obrigar o PRS a realizar congresso extraordinário. É de lei, doutor? Não, temos que ver no estatuto do PRS se prevê congresso extraordinário ou não. Por exemplo, na UNITA não existe congresso extraordinário. Na UNITA só existe congresso ordinário. No MPLA existe. Agora, temos que ver no estatuto do MPLA, do PRS, se prevê Eu sei que tem congresso paixão do extraordinário ou MPLA. não. Eu sei que o doutor tem paixão do É um MPLA. partido que está governando mal há meio criticar o século. MPLA. Tem paixão. Está governando há meio século. Está aí na minha cabeça. Péssimos governantes. Portanto, temos que ver como é que está o estatuto do PRS. Se prevê realizar congresso extraordinário ou não. A decisão dos congressos ordinários e extraordinários devem sair dos militantes. Não é o tribunal que vai dizer, olha, realizem. Não. Se nós não queremos realizar, o partido é nosso. Quem fundou o partido são os militantes. São eles que devem dar o destino da organização. Mas, cumprindo a lei, o que eu aqui invoquei é se invocar na questão da não territorialidade, parece que não está em território nacional. Vamos supor, não está em território nacional. Se esse for o fundamento de direito,
Então o PH também tem que ser extinto. Se invocar no tribalismo, aí sim. Agora, se invocar na questão do mandato do presidente do partido PRS, que não vai de acordo com o mandato da figura do presidente da República, então quem errou é o Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional anotou os estatutos do PRS. Os estatutos dos partidos políticos, quando saem do Congresso, remetem na Assembleia, no Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional anota e publica em Diário da República. Então quem errou é o Tribunal Constitucional. Está a ver? O que está a ocorrer aqui? O Tribunal Constitucional gosta de se interferir na vida dos partidos, sobretudo da oposição. Antônio Venâncio reclamou no Facebook dele. Disse que a direção do partido orientou os militantes do EPLA a não me receberem para assinar as assinaturas. Não fui eu que disse, foi Antônio Venâncio, vosso militante. Quem tirou o Abel Chububu da Casa CE é o acórdão do Tribunal Constitucional e meteu o mião. Quer dizer, o nosso tribunal, que é dirigido por membros do MPLA, estraga a vida dos partidos políticos da oposição. Mas no MPLA não toca. Então a questão é, o Tribunal Constitucional é da Angola ou é do MPLA? Isso é que deve ser pensado. Ok, Dr. Mário Aragão, esta pergunta é para si. Naturalmente, e é uma pergunta até que toda criança vai responder. Basta lermos a Constituição da República de Angola, vamos encontrar a resposta que um amigo manda. E enquanto jurista, ele conhece muito bem a Constituição da República de Angola. O Tribunal Constitucional é dos angolanos. Daí que eu digo sempre aqui nesta casa de televisão que é importante que os partidos políticos, todos, nem é o que está no poder, os que estão na oposição, respeitem categoricamente os órgãos instituídos do Estado. Porque enquanto nós não respeitarmos os órgãos, nós vamos ter esse discurso que nós estamos aqui a ouvir. Não é verdade que o Tribunal Constitucional tem estado a interferir na vida dos partidos políticos. Não é verdade que Antônio Venâncio não foi recebido. Agora, eu, Mário Aragão, não sou obrigado a subscrever a candidatura de Antônio Venâncio. Eu vou escolher o meu candidato. Eu subscrevi aquele que o MPLA entendeu ser o nosso líder, que é o presidente João Lourenço. Não é? Agora, eu não sou obrigado a subscrever Antônio Venâncio. Antônio Venâncio vai bater a porta, na altura bateu a porta do distrito urbano do Rangel, eu sou do distrito e posso assumir categoricamente e convido o doutor Antônio Venâncio a vir desmentir o que eu estou a dizer aqui. Antônio Venâncio bateu a porta do distrito urbano do Rangel, o partido no Rangel, em Luanda. E foi recebido. Quem não subscreveu, cada militante escolhe o seu líder. E eu acredito que na UNITA também tem essa posição. Na altura ninguém subscrevia também o Catiungo, chotaram o Catiungo, hoje em dia também o Catiungo diz já é em verdade. Foi candidato. Portanto, claro, foi candidato. Foi candidato. Portanto, e aqueles que tiveram lado do Catiungo, aqueles que tiveram lado do malogrado, meu amigo, até gosto muito, gostava dele, Raul Danda e outros, foram simplesmente afastados da ala de Adalberto Costa Júnior. Tem ala. Vimos há pouco tempo a ala de Samacuva e a ala de Adalberto. Não, está escrito aqui. Está escrito aqui à minha frente. Está escrito aqui à minha frente. Está aqui. Doutores, vamos Portanto, eu penso agora que, já para terminar, sobre este tema. Que recomendações deixa o Dr. Mário Aragão, sobretudo aos líderes do PRS? Portanto, aos companheiros angolanos, líderes do PRS, é importante que saibam cumprir as decisões dos órgãos judiciais. Se os líderes políticos não terem mesa, não saberem cumprir as decisões, serão pouco prováveis poder. Portanto, quem aspira o poder deve cumprir cabalmente com um acórdão. E estamos a falar de um acórdão de um tribunal superior, que é o Tribunal Constitucional, um tribunal de especialidade que atende à área política e que atende à área de constitucionalidade. Portanto, não vejo razão do professor Dr. Benedito Daniel, que eu até tinha muito estima por ele, trabalhou muito bem na campanha eleitoral de 2022, teve uma excelente performance, melhor até que a Casa CE, melhor que a FNLA. Portanto, Benedito Daniel, para mim, foi um dos melhores políticos apresentado em 2022. Portanto, esperemos nós que o Dr. Benedito saiba reconhecer prováveis erros
que está a cometer agora. Ainda é tempo de sanar, ainda é tempo, pode escrever ao Tribunal Constitucional para sanar o erro que está a cometer e realizar e cumprir aquilo que foi o acórdão decidido pelos juízes conselheiros da Angola e não de qualquer partido político, como aqui o meu amigo da oposição faz menção. Ok. Doutor Larino Mande, que recomendações deixa, sobretudo, a liderança do PRS? Bom, quanto à liderança do PRS, dizer que se há um pendente no Tribunal Constitucional para se resolver, eu penso que deve se resolver no sentido de salvar o PRS. O PRS faz parte do mosaico político angolano, existe desde 92 e não pode ser agora que pode ser extinto por caprichos de certas pessoas. Este é um lado. O outro lado, o Tribunal Constitucional não deve começar a se interferir na vida dos partidos políticos. O partido é dos militantes, os militantes que devem decidir o destino do partido de acordo com a lei. Agora, se o tribunal vem nas vestes de adversário político, então se defina ou é Tribunal Constitucional de Angola ou é Tribunal do MPLA. Ok.